Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live incrível, pessoal. Para você que quer os detalhes de como ser aprovado no concurso mais rápido, hoje nós temos uma live épica. De verdade, vou receber aqui um amigo, tá? O Leonardo Chaves. Ele tem uma história muito parecida com a minha e ele vai dar um bisu muito forte para você. Também é mentor de concursos e ele vai estar dando o passo a passo de como ele criou o método dele, que é o método APC. Galerinha, com vocês aí, meu amigo Léo Chaves. Beleza, irmão? Boa noite. Fala, Murilo! Grande abraço, meu amigo. Satisfação imensa aí estar conversando com você. A gente está tratando aí de concurso público, né? Com a galera aí que está se preparando para o concurso, principalmente do Corpo de Bombeiros aí no Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, não é isso? Já morei aí, viu? Rapaz, então, até a terra é boa demais, né, cara? Fala pra galera de onde você fala. Cara, eu falo aqui de Teresina, no Piauí. Né? Nós estamos aí a mais de 2.500 quilômetros de distância, mas a internet, ela possibilita isso, né? Que a gente converse, que a gente trate, né, de muitos assuntos e que a gente passe o que a gente tem de melhor para todo mundo aí pelo Brasil afora, né? Independente de onde a gente esteja. Excelente, irmão. E é o seguinte, eu queria começar te perguntando sobre a sua história. Fala um pouquinho da sua história para a galera entender, né, da onde você veio, o que você pensava com a sua história com o concurso, para que a gente possa chegar no método APC. Na hora, cara. Então, vamos lá. Bom, a minha família, cara, ela, assim, meus dois irmãos mais velhos foi que puxaram bonde, né? Que um foi para Marinha, serviu aí em Niterói, no Rio de Janeiro, e o outro foi para Aeronáutica, né? Foi ser sargento de Aeronáutica. E aí eles falaram assim, ó, vou te dar o bizu. Tu faz concurso para oficial do Exército, tu não vai fazer concurso para sargento ou para praça, cabo, soldado, ainda que seja relevante, mas eles viam que a gente podia um pouco mais, né? Digamos assim, a gente podia um pouco mais. E aí eu fiz o concurso para a SpaceX em 95, né? E aí passei em 96, eu já estava lá na SpaceX em Campinas, São Paulo. Depois passei 4 anos na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Como todo mundo sabe, a gente é lá em Resende, no Rio de Janeiro, e fiquei lá até o ano de 2000, quando eu me formei. E aí seguiu a vida, né? Morei pelo Brasil afora, eu tive missões no exterior também, né? Porque eu sou da arma de engenharia, dentro do Exército tem uma questão de habilitação no idioma, no espanhol, enfim. E depois eu casei, né? Quando eu casei, cara, aí as coisas começaram a se afunilar mais, porque é o seguinte, veio a primeira filha e essa questão da distância, do militarismo, principalmente no Exército, ela é um tanto quanto desafiadora, porque você precisa cumprir com as determinações do serviço, né, do serviço militar, e ao mesmo tempo você tem que dar conta da família. E a minha esposa, ela já tinha um trabalho fixo, né, era uma advogada, até hoje trabalha com isso, e a gente ficava muito tempo distante. O resultado é que a família, o valor família começou a cair em relação ao meu trabalho, né? E aí eu pensei o seguinte, cara, será se eu não poderia ficar fixo num lugar, ganhando a mesma coisa, ou talvez melhor do que eu ganhava antes, para poder ter mais tempo com a família, para poder ter um pouco mais de sossego, entre aspas, né? Ainda que a carreira seja muito motivadora, muito bonita, gostava muito, mas a nossa vida é feita de escolhas, né? E aí eu comecei a estudar para concurso público, né? Lá, ainda em 2007, 2008, né? Foi o primeiro concurso público que eu fiz em 2008. As coisas foram andando até que eu cheguei fui aprovado em alguns concursos ao longo dessa caminhada, e o último foi onde eu parei, que foi aqui no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né? Que foi um concurso aí que eu passei... devido às circunstâncias da época, eu passei em primeiro lugar, né? Não que isso seja um feito enorme, ou que isso seja o diferencial de tudo. Não, é só um detalhe a mais, né? E para dizer também que os normais é que chegam lá no primeiro lugar, né? Não são gênios, não. São pessoas que sabem estudar com inteligência, fazer um planejamento estratégico, né? Estudar com inteligência e com eficiência, e saber fazer a prova, controlar as emoções na hora da prova. Então, o método ele surgiu justamente
digamos assim, desses erros e de todos os acertos dessa jornada. Então, eu sei hoje, né, você também sabe, o que dá errado e o que dá certo. Então, um aluno, para ele chegar mais rápido, ele tem que escutar alguém, né, tem que ter confiança em alguém que seja um mentor dele, né? Por isso que surgiu essa questão do mentor, que é o cara que diz assim, ó, faz isso, segue esse método aqui, que aí você consegue chegar numa aprovação no mais curto espaço de tempo. Não é fácil, não tem varinha de condão, mas ter um método é muito mais fácil que você não ter. Então, assim, toda essa conjuntura da formação da metodologia, ela veio dos erros e dos acertos. O que é que dá resultado? Uma coisa interessante, Murilo, é o seguinte, na minha vida militar, você é militar e você sabe disso, um recurso que era muito escasso para mim, que é escasso para muitas pessoas, é o tempo. Não é verdade? Ele é um recurso democrático, mas que ele penaliza quem não está organizado, quem não tem planejamento e quem não tem técnica eficiente para fixar melhor o conteúdo. Então, o tempo, ele penaliza essa pessoa, ele machuca, ele massacra. Então, você tem que saber usá-lo da melhor maneira possível. Então, um dos diferenciais, talvez, das aprovações tenha sido justamente isso, a questão de lidar principalmente com o tempo, com a organização, com disciplina, que já veio da própria formação de casa, do exército, enfim. Eu creio que seja por aí. Excelente, irmão. Você acha que você já ter passado no concurso, já ter uma base, principalmente militar, te ajudou a depois passar no concurso para auditor? Cara, ajudou, mas eu vou ser sincero, não foi o fato de, por exemplo, eu ser militar, ter passado na MAN, que cognitivamente me deu isso. Talvez muito mais do que o sentimento de planejamento estratégico, saber o que estudar primeiro, né? Saber focar ali no que realmente cai e ter a disciplina, que é o quê? Você se manter naquele foco por um período adequado, de forma que você consiga enxergar os seus primeiros resultados. Eu acho que essas duas coisas foram muito importantes para mim, né? Então, nesse caso, sim, eu acho que a minha carreira militar me ajudou muito, em termos de ajudar nesse sentido aí. Em relação às disciplinas dos concursos, né? São bem diferentes. Um é concurso de nível médio, o outro já envolve muita questão de direito, outras matérias. Como é que você conciliava? Tem alguma técnica? Você estuda matemática igual você estuda direito, por exemplo, ou tem uma diferença? Cara, tem diferença, né? Assim, inclusive, eu posso dizer para todo mundo aí que eu comecei do zero muitas coisas, porque a minha formação é ciências militares. Então, a base do estudo, ela é profissionalizante, né? Ela não é um estudo acadêmico de direito ou de qualquer outra disciplina que, porventura, exista no concurso público. É totalmente distinto. Então, o que é que acontece? Cada disciplina, ela tem uma forma diferente de estudar, eu acho, né? Eu considero que seja assim. Por exemplo, quem vai estudar português cai em todo concurso. A gente estuda desde os 5 anos de idade, e às vezes ainda pega pau nas provas, né? Então, português, eu fazia um estudo reverso. Eu só fazia questões e tirava dúvidas do que eu errava. Interpretação de texto é o pior, né? Gramática, eu ia lá ver qual era a regrinha que eu tinha errado para não errar mais e estudar o que mais cai, né? Já os direitos, não. A gente tem que saber como é que a banca está cobrando as questões, isso é o primeiro ponto. Mas, além de tudo, saber qual é a essência daquela matéria. Direito administrativo, por exemplo, para mim, ele é muito mais suave do que um direito constitucional, por exemplo, em que é cheio de regras, né? Se você for estudar, quem for estudar, por exemplo, artigo 35, intervenção militar, meu amigo, tem um monte de regra, um monte de palavrinha lá que, se você não tomar cuidado, é casca de banana, né? Então, é cheio de regras. Eu creio que exista uma forma de estudar algumas disciplinas e outra forma outras, mas no final das contas, meu amigo, você tem que ter um raciocínio lógico aguçado, né? O se, então, ele está em todas as questões de concurso público, né? Por isso que é importante resolver muitas questões antes de você fazer um concurso público, porque você vai entendendo ali, você vai fazendo o caminho neural da questão da banca,
né? A banca cobra assim, a banca cobra assado. E aí a gente vai entendendo como é que ela é cobrada, como é que cada disciplina é cobrada. Entender o perfil da banca faz diferença, irmão? Fez diferença para você? Cara, demais. Eu acho que principalmente, né? Eu acho que principalmente isso. Porque é o seguinte, Murilo, o que que acontece? A banca, né? Como é que eu posso dizer? A banca, na realidade, apesar dela ser a porta da sua entrada para o concurso, você trava uma certa batalha com a prova. Né? Ela é o teu inimigo que vai te permitir passar para o outro lado. Mas ela é o teu adversário. Inimigo não. Ela é teu adversário. Então, no campo militar, o que é que você faz? Você estuda o adversário. Qual é o ponto fraco, se é que existe um ponto fraco da banca, que eu posso atacar? Aonde é que está, onde é que o princípio da massa, né? Onde é que eu posso atacar com mais força, onde eu sou forte? Será que a banca também vem com muitas questões onde eu sou forte? Né? E como é que ela cobra? Como é que ela está cobrando? E aí tem uma coisa, eu quero fazer até uma analogia aqui legal, que é o seguinte, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Que é o seguinte, a prova está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo botar as duas mãos na tela aqui, ó. A prova está aqui, e aqui está o teu material teórico. Aqui é o material teórico, ó. Aqui essa mão é o material teórico. Se o material teórico não corresponder com o que for cobrado na prova, você vai tirar uma nota baixa. Mas não é porque você não sabe, é que o material teórico é ruim. É ruim ou você não soube estudar direito. Então, o que é que acontece? É muito mais fácil você pegar um direcionamento de alguém que sabe o que está dizendo a respeito daquele concurso específico e dizer assim, olha, estuda primeiro isso. Né? Estuda primeiro isso aqui, que isso aqui vai cair mais, independente do material teórico que você tem. Aí, você vai para a resolução de questões da banca, porque o que vai cair na sua prova, posteriormente, vai ser não a repetição, mas algo similar do que ela já vem cobrando, os termos mais técnicos que ela tem, a linha de raciocínio com que os professores contratados dessas bancas fazem essas questões, geralmente a bibliografia é deles, né, própria. E aí você vai começando a fazer, eu falo até isso, né, a questão do caminho neural. Você bate tanto na tecla daquelas questões, né, não só pela repetição, mas entendendo também o aspecto qualitativo daquela questão. Você vai martelando tanto que chega na hora da prova, você é capaz de identificar uma questão errada só pela intuição, né? Diz que intuição é coisa feminina, né? mas o concurseiro tem isso, viu? Chega na hora da prova, ele vai ter o sentimento de que o que ele estudou, opa, isso aqui já começa a desconfiar. Então é para ficar guardado ali. Então, cara, objetivamente, faz toda a diferença você conhecer a banca. Excelente, irmão. Tá tendo muita pergunta aqui. Que tal de método APC? Conta pra gente a história desse método e como é esse método. O que é APC? Cara, vamos lá. O método APC, ele já vem de muito tempo, né? E assim, eu já ministrava isso presencial com outros nomes, inclusive. Mas eu ainda não tinha encaixado um nome legal, né? E aí um colega falou, Léo, tu tem que dar um nome assim, ó, método alguma coisa. E aí eu comecei a procurar um monte de nome e tal, beleza. Aí, num determinado dia, né, eu fui correr uma meia maratona em Fortaleza. Pode parecer que não, mas eu corro uma meia maratona. Fui para Fortaleza em 2015, corri uma meia maratona, né? E dentro do avião, naquela época estava tendo algum concurso ali, antes do avião sair, eu estava respondendo, porque eu ia passar um tempo sem sinal, eu estava respondendo meus alunos pelo WhatsApp. Naquela época tinha assim, você é coach para concurso, né? Tinha aquela coisa do coach, né? E aí eu falei assim, sim, eu sou coach para concurso. E ela falou assim, mas você tem alguma metodologia, algum método? Eu falei, tenho. E aí eu fiquei, ela ia com o meu nome. Aí eu fiquei, caramba, não é um método que eu ensino XYZ. Eu falei, caramba, eu tenho que dar um nome para esse negócio. Aí ela, olha, foi um prazer te conhecer e tal. Eu vou fazer uma prova semana que vem e eu só quero uma coisa nesse concurso. Eu só quero ficar acima do ponto de corte. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fui correr a minha maratona lá e tal, tudo certo. E aí eu voltei, né, para Teresina e eu fiquei pensando, cara, aquela menina falou que queria ficar acima do ponto de corte. Eu vou botar APC, vou botar essa sigla que significa acima do ponto de corte.
Porque uma vez que você está acima do ponto de corte, né, você naturalmente está aprovado, mas você não fala o nome aprovado, não fala, você até fala, mas o que interessa para o aluno é justamente no âmbito da preparação que ele tem em casa para o concurso, é ele ter uma métrica de resolução de questões e que nessa lista de questões e simulados, ele fique o quê? Acima do ponto de corte daquele concurso que ele vai fazer. E, por via de consequência, ele conquista a aprovação dele. Então, foi nessas circunstâncias que surgiu esse nome. E aí, depois eu comecei a trabalhar isso. Já mudei nome, eu mantenho a sigla e já comecei a botar outros nomes, outras nomenclaturas, mas o que o pessoal quer, Murilo, é saber, quer ficar acima do ponto de corte. Então, inclusive, a gente está retomando isso com mais força agora, né? Para dizer que o APC significa acima do ponto de corte. Uau, que maneiro, cara! Muito bom. E explica para a galera, né, mais sobre isso. O cara que agora quer aplicar o método APC. A partir de hoje, a minha metodologia de vida é buscar o APC. O que ele tem que fazer para buscar o acima do ponto de corte? Vamos lá. Para facilitar o raciocínio aqui, eu sempre faço analogia com o escalador, né? E coloco o escalador chegando no topo da montanha, cravando ali a bandeirinha dele, né? Cravou a bandeirinha dele, ele foi aprovado. Então ele tem uma rota para seguir. Ele tem uma rota. Mas o cara para escalar, ele tem que ter o quê? Uma mochila, ele tem que ter equipamento, ele tem que ter bagagem, né? Ele tem que se organizar, ele tem que ter tempo, ele tem que saber a rota. É o famoso caminho das pedras, né? Tem que saber o caminho das pedras. Então, quando ele entra no método APC, a primeira coisa que ele aprende é fazer um planejamento estratégico daquilo que ele vai enfrentar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o concurso da PRF, que hoje está saindo o gabarito, né? Hoje está saindo o gabarito da PRF. Então, teve aluno meu que chegou e falou assim, ó, na primeira aula do método, eu já vi que eu estava estudando totalmente errado. Por quê? Porque eu não sabia se organizar, não sabia planejar. A única coisa que ele sabia de um edital era quando era a prova, o que caía, e aí ele queria comprar material de estudo nos grandes sites, né? Nas grifes dos grandes sites, mas lhe faltava a estratégia de abordagem desses assuntos. Então, o aluno ele gastava muita energia para isso. Então, primeiro passo, ele tem que aprender a extrair o que ele tem de hoje de recurso dele, por exemplo, qual o tempo que ele tem disponível e que ele vai investir, quais são as disciplinas que caem no concurso, quais são as que são mais ponto forte dele, quais são os pontos fracos. E aí, montar um planejamento estratégico de forma que se adapte ao perfil dele. E a partir daí a gente vai executar o estudo dele em ciclos, né? Ou seja, o aluno ele vai pegar, se ele é um total iniciante, ele tem que ter uma base teórica. Então ele tem uma sequência, né? Dentro do método tem um cronograma de 12 semanas, onde ele vai aplicar uma sequência semanal. Dentro da semana, ele vai ver X disciplinas e um assunto de cada disciplina dentro da semana, dentro de uma sequência de teoria, resolução de questões, revisões, simulados e ainda tarefas extras, né, que ele tem que fazer para que ele possa cada vez mais fixar o conteúdo. Então, dessa forma, é como se ele aumentasse a bola de neve dele, né, como se fosse uma bola de neve. Ele vai galgando resultados, ele vai aumentando o percentual dele de acerto nas questões e vai chegar um momento em que ele vai atingir um patamar que eu coloco lá um sarrafo lá de 87% de acerto nas questões, né? Que eu considero que uma vez que o aluno atinge 87% de acerto nas questões de qualquer assunto, ele já tem que ter um estudo só de manutenção da fixação do conhecimento daquele assunto e partir para o próximo, porque 87% já está na casa de quem está quase gabaritando a prova. Tá certo? Então, o método, ele dá um passo a passo, segmentado em três etapas principais. Quais são elas? Planejamento estratégico, a execução eficiente e, lá no final, a gente ainda dá uns macetes para saber fazer a prova.
né? Porque saber fazer a prova também é muito importante. Então, são essas 3 etapas. Planejamento estratégico, que não para, ele vai sempre flexibilizando, né? Ele flexibiliza isso também. Ele executa eficientemente até que ele atinja a meta de um percentual de acerto X que é dado semanalmente para ele. Então, o método ele é bem estruturado, principalmente para quem está começando. Pega pela mão, né? Pega realmente pela mão. Faz muito sentido o que você está dizendo. E, geralmente, a galera, né, passa a ter essa experiência um pouco com uma idade maior. O que você poderia dizer se você voltasse no tempo para você mesmo, né, e você tivesse onde você está hoje? Você olhasse assim, cara, eu estou aqui onde eu estou hoje. Eu pudesse ver o meu eu lá com os meus 17, 18 anos. O que você faria diferente e que talvez hoje uma pessoa que vai escutar esse conselho possa aplicar na vida dela? Cara, vamos lá. É excelente isso, porque eu tenho também uma metáfora aqui lá da academia, lá da AMAN, que é o seguinte: lá na AMAN, quando está no primeiro ano, tem uma cultura, né, do local que diz o seguinte: o cadete do primeiro ano, ele só estuda o que não cai. Por quê? Porque ele é inexperiente, ele tem vergonha de perguntar, né? Ele é inexperiente, ele tem vergonha de perguntar, ele não dá mergulho fundo, ele não ousa, ele não arrisca. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O aluno do segundo ano é o seguinte: ele estuda o que cai e o que não cai. Por quê? Ele vê que deu merda no primeiro ano, procura ampliar o escopo de atuação dele, mas ele é inseguro ainda, porque ele não deixa de estudar o que não cai, ele não pega só o bizu, ele vai estudar tudão, e ele continua ainda sofrendo. O cadete do terceiro ano, que é o chamado afim, né, que é o bicho calouro afim, o aspirante, o afim, que é do terceiro ano, ele estuda o que cai. É um cara safo, gasta menos energia, tá certo? E ele só estuda o que cai. Mas, por ainda não ter o endeusamento do quarto ano, ele vacila em alguns pontos, porque ele fica achando que ele já sabe tudo. E aí ele dá um vacilo. Já o cadete do quarto ano, o aspirante, só cai o que ele estuda. Certo? Então tem essa brincadeirinha que o pessoal fala entre primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E essa parada do quarto ano é a quarta fase, é onde quem está começando agora tem que estar hoje. Porque as fases, Murilo, elas não são obrigatórias de você passar. Você pode pular da fase 0 para 4. Né? Se a gente for fasear isso, eu posso pular de onde eu estou. Pô, eu não estou estudando para concurso, mas eu me decidi hoje. Cara, pula para a quarta fase. Aí agora vem o bizu. Como que eu faço isso? O jeito mais rápido. Existe o sistema GPS, né, que a gente conhece, e existe o sistema PPS, que é o sistema pergunta para saber. Você tem que perguntar para quem sabe, para quem já fez esse caminho, para quem já fez essa rota. Principalmente para quem, na sua área, né, para quem já fez esse caminho, ele vai te dar todo o caminho das pedras. Então, eu acho que essa questão da mentoria, depois isso virou uma palavra até, um clichê, né? Ah, o cara é coach para concurso. Não é o coach, na terminologia mesmo da palavra, não é coach, é mentor. É o cara, o conselheiro, é o cara que vai dizer o que é que você tem que fazer. Então, é procurar alguém que já tenha feito a rota que você quer fazer e fazer a seguinte pergunta: ô meu mentor, o que é que eu faço para eu chegar mais rápido possível? E aí acreditar, você tem que jogar as fichas, né? Você tem que jogar as fichas em alguém que você creia, que você acredite que seja o melhor para você. O que é que eu vejo muita gente fazer? Que é o seguinte: fulano de tal disse que assim dá certo. Fulano de tal Y disse que assim também dá certo. O outro também dá certo. Ora, existem várias maneiras de você chegar no mesmo lugar. Mas se você quiser pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, possa ser que não se encaixe nesse estudo, nem tudo se encaixe. Você tem que pegar o quebra-cabeça de uma pessoa só. Qual o planejamento que o Murilo faz para o concurso do Corpo de Bombeiro?
Qual a orientação que ele dá para realizar questões, fazer questões? Como é que ele orienta? Então, tem que pegar tudo isso. Agora, se o aluno pegar o planejamento do fulano X, a execução do Y, e pegar o macete do fulano, muito possivelmente isso não vai se encaixar. Então, eu creio que hoje, o que é que eu faria hoje? Eu me aproximaria dos melhores e de quem sabe o que está dizendo na direção que eu quero ir. Era isso que eu faria. Faz total sentido, irmão. Faz total sentido, porque hoje eu faço a mentoria, inclusive, de muitos alunos que têm essa dificuldade de deixar hábitos e fazem comparação. Às vezes eu falo assim, cara, não vai por aqui, vai por ali. Aí o aluno vem assim, não, mas é porque me ensinaram assim, porque o fulano de tal fala isso. Aí, coisa básica que eu pergunto, cara, fulano de tal passou na prova? Fulano de tal ele é o que você quer ser? Porque hoje a internet está cheia de pessoas que dão caminhos, né? São aí oráculos que faz isso que vai dar certo. Mas aí você vê a vida do cara, ele passou no curso, ele hoje. Tem gente aí, às vezes, concorrente, que passa na prova, mas não entrou, não se formou, não sabe te dar o visu dos caminhos do que está acontecendo hoje. Porque a orientação que foi dada há 3 anos, 5 anos atrás, não é a mesma de hoje. O concurso de um ano para o outro muda muita coisa. E, principalmente, você sabe como é que é, né? A gente que está dentro da parada, a gente entende um pouquinho do que deve ser pedido das mudanças com antecedência. E isso já facilita, né, o futuro cadete no momento do ingresso. Porque quando ele já entra com o bizu, com a sacada, cara, muda tudo, desde a postura dele, enquanto cadete, até as sacadas dos processos específicos. Que, com certeza, você também viu que isso vale muito a pena. Que o cara acha que passou na prova, acabou. E não acabou. Passou na prova, ele tem a documentação, tem TAF, exame médico, tem que comprovar as questões. Se o cara colocar cota, tem que ir lá no processo da cota comprovar por que ele quer aquela vaga de cota, né? Porque tem muita gente que está usando a cota aí erradamente, então ele pode ser até retirado do concurso, pode dar ruim para ele. Então você tem que ter essa atenção, tem que ter essa sacada, né? E estar com uma pessoa que, de fato, é o que você quer ser, faz toda a diferença, né? Andando com o bom, você vai continuar sendo bom. Se você se juntar com as pessoas que estão tentando, ainda que falam de achismo, tu vai ser um que vai achar muito e não vai passar em nada. Exatamente. Achar não faz o teu nome ser publicado no Diário Oficial. O que faz o seu nome ser publicado no Diário Oficial, o que faz você ter a sua grana lá, na conta lá no final do mês, é, de fato, estar com quem está passando no concurso, quem está naquela vibe ali, né? Todas essas orientações, pessoal, vocês sabem, eu não trago ninguém aqui no canal para falar o que o cara acha. Eu achei isso, aquela coisa, eu sonhei com isso, eu não acredito nisso. Eu acredito em bunda na cadeira, eu acredito em disposição e seguir o azimuth, né? Para você que está entendendo aí, azimuth, meu irmão, é o objetivo que tu vai, entendeu? É a direção. Quando você vai fazer uma busca lá, no mato, você tem o homem bússola, tem que vai te dar o azimuth. Olha só, essa aqui é a direção, vai por ali. E certamente, se você for naquela direção, tu vai achar, beleza, o seu objetivo. E, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Assim, vai para cá, vai para lá. Aí o caminho que pode ser uma reta, tá zigue-zague. O caminho tá todo bagunçado. Você, em vez de passar em 1 ano, você vai passar em 5 anos, 6 anos. Passei na prova, beleza. Mas aí, quero que você passe mais rápido. Porque você vai ter logo aquela condição desejada, que é viver aquela vida maneira, ter uma condição bacana, ter ali aquilo que você queria. No seu caso, né, Léo, foi a questão de poder estar com a sua família, estar ali mais presente, né, estar junto ali, que inclusive é bom falar disso porque você que está assistindo nossa live aí, como seria a sua vida se você tivesse a condição de estar mais presente? Se você tivesse a condição de estar um pouco mais junto, acompanhando o crescimento do seu filho, da sua filha, mais próximo da sua esposa, mais próximo aí das pessoas que, de fato, fazem parte do seu círculo familiar. Seria bacana? Então, às vezes, se você não tem ainda um objetivo, por que eu vou lutar? Por que eu estou estudando? Porque tem hora que dá esse estalo, né? Cara, foca nisso, beleza? Porque essa condição que você quer ter vai te fazer estudar.
eu tenho certeza que muitas vezes é assim, né? Você se vê num caminho que você, cara, eu tenho que estudar agora, eu tenho que passar nesse concurso. Você vai para a prova, eu não tenho condição de voltar reprovado, eu tenho que passar nessa prova. Ou tu passa ou tu passa. Porque eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha, que eu estava ali assoberbado, cheio de coisa para fazer e não estava vivendo. Porque o grande objetivo, né, da gente, inclusive eu estava falando isso hoje lá no quartel, que é a gente ganhar um salário legal, mas viver aquele salário. Não adianta. O cara, hoje tem rios de dinheiro, carro, iate, avião, e não tem tempo para desfrutar. A gente quer desfrutar. A gente quer ter um emprego legal, um emprego que tem mais estabilidade e também ter tempo para desfrutar das coisas que a gente conquistou. Senão não tem graça. Perfeito. Faz sentido para tu, Elião? Cara, com toda certeza, é isso mesmo. E assim, isso daí é justamente o que se fala de combustível, né? Que é, por exemplo, você falou muito bem aí da questão do caminho, né? De ser uma reta, o cara tá no zigue-zague. Lá no método eu chamo de rota, né? Eu chamo de rota 87, porque tem aquela parada da rota 66, né? E eu chamo de rota 87, que é onde ele vai chegar em 87% de acerto nas questões. Então, isso é muito importante, você ter o azimuth, você ter o direcionamento para onde que você vai. E aí, a gente faz a analogia do seguinte, vamos pegar aqui um exemplo bem tranquilo, que é do Uber, né? Do carro, do aplicativo. O cara, quando você pede o Uber, você tem um piloto, né? No caso do piloto do concurso, o piloto é você que está estudando para o concurso público, né? Você tem um veículo, que é o teu material, tá certo? Você tem uma rota, que é o caminho que tu tem que seguir para chegar no objetivo final, mas tem o combustível. Se o carro não tiver combustível, ele não vai sair do lugar. Esse combustível que eu me refiro é a tua motivação, é o teu porquê, né? Vai ser o quê esse porquê? Vai ser o salário? Vai ser o tempo com a família? Poder ter mais tempo para fazer uma viagem que não faria, né? É poder dar uma vida melhor para o filho. Eu escuto muita gente, Murilo, estudando para dar condições para o filho, né? Às vezes tem pessoas casadas e mães solteiras também que eu escuto muito falar, não, eu tenho minha filha aqui e quero passar num concurso para poder dar uma vida melhor para minha filha, para minha mãe, né? Que são humildes, querem galgar outras coisas, a pessoa está na CLT, está trabalhando demais, não está vivendo, está trabalhando aí 44 horas para mais por semana e ainda tem que ter o desafio de estudar, né? Ainda tem que ter o desafio de estudar. Então, isso tudo que você falou faz muito sentido em todos os pontos, né? A rota, a pessoa que tem que te orientar, o teu porquê, que talvez seja o que vai te dar, pelo espaço de tempo necessário, a, entre aspas, motivação para que você continue firme em busca do seu objetivo, né? Não desanimar. Tem que dizer assim, é ali e vou chegar lá, né? Vou chegar lá o mais breve possível. Só para fechar o raciocínio aqui, tu falou uma parada aí, eu lembrei de um colega, olha só, teve uma prova da Polícia Federal em 2018, e vai ter outra agora, dia 21 de maio, daqui a 10 dias. Aí, lá em 2000 não sei nem se era 2018, 2017, ele falou assim, cara, eu quero fazer prova para a Polícia Federal, me dá um macete aí, me orienta. Aí eu falei, beleza, então vamos lá, vamos marcar aqui uma chamada, naquela época eu usava o Skype, né? Vamos fazer uma chamada, e aí eu vou te orientar aqui. Aí, beleza, fizemos a chamada, configurei o plano de estudo para ele, disse assim, ó, marca aí, procura já o próximo concurso para tu ir fazendo, porque tu vai entrar em campo, tu vai ter que entrar em campo, molhar o pezinho, para tu saber o que é um concurso, para tu entrar lá e tu testar teu tempo, tu testar técnica de estudo, técnica de chute, resolver questão da banca X, Y, Z. Aí ele falou, não, cara, peraí, o concurso é só ano que vem, ainda nem saiu o edital. Falei, é justamente por isso que você tem que fazer, meu filho, porque você tem que treinar aqui agora. Senão, quando chegar lá na hora do combate, lá na hora do jogo, você não vai estar preparado, não. E aí, o que aconteceu? O cara não passou em 2018 porque tardou, né? Ele não acreditou que tinha que começar a dar um volume de estudo logo. E vai fazer agora. Então, vamos pegar aqui, vai fazer em 2021. Não sei nem se vai passar, mas vamos supor que passe.
2018, 19, 20, 21. 3 anos são 36 meses. Vamos pegar um salário aí do agente, vamos botar 10 mil aqui só para facilitar o cálculo. 36 vezes 10, o cara deixou de ganhar 360 mil reais. Por uma bobeira de não querer fazer o que alguém que já fez o caminho, que no caso era eu, teria feito, né? Era para ele fazer o que eu tinha dito para ele. Procrastinou, não acreditou, e aí pagou para ver. Pagou para ver. Infelizmente. Irmão, é triste ver que muitas pessoas eles não querem, né, por achar que é um desperdício, muitas vezes de tempo, ouvir a opinião de outra pessoa ou investir, né, os seus recursos financeiros, o seu tempo, que hoje é o seu maior recurso, em algum bizu que a gente passa, né? Tem gente que às vezes precisa sofrer, precisa errar por ela mesma para, pô, caraca, cara, fiz merda, era para não ter feito isso desde o começo, né, cara? E é triste, né? Porque o inteligente, eu sempre aprendi isso, né? O inteligente, ele aprende com as outras pessoas. E Exato. a gente vendo, né, o que a pessoa errou, pô, não vou gastar o meu tempo fazendo isso, não vou gastar meu tempo fazendo aquilo, né? E eu vejo, você também deve ver, muitas pessoas, né? E aí é uma pergunta, que são menores, têm menos idade do que você, às vezes, seu colega de trabalho. O que será que fez, o que virou a chave na cabeça dele e o que pode, talvez, fazer, né, a galera que está hoje buscando uma estabilidade, está buscando um concurso, é novo, né? Porque tem dois casos. Uma, quando o cara tem uma idade menor, que tem mais portas, principalmente na carreira militar, que a galera busca muito, e outro quando tem idade maior, que tem outros concursos que não tem limite de idade, mas não são carreira militar. O que mudou? O que você daria de dica para o cara que quer ir direto a esse ponto, talvez aí, principalmente falando de auditor? Tem alguma coisa que tu vê um moleque novinho aí e tu fala assim, cara, isso aqui eu queria falar pro meu filho. Fazer isso aqui, a vida dele. Cara, tem, né? Eu acho assim, tudo é ambiente, né? Por exemplo, às vezes o ambiente influencia muito a atitude de certo aluno, de certa aluna, para que ela já faça logo um concurso. E a questão das crenças também, né? Não, eu vou primeiro fazer uma faculdade de contabilidade para depois eu estar preparado para fazer o concurso X, Y, Z de auditor. Então não é isso, né? Eu acho que vai muito da autoconfiança mesmo da pessoa e do objetivo que ela traça para ela, né? Se é aquilo que ela quer, ela tem condições, plenas condições de alcançar o objetivo que ela se propõe a fazer, independente do momento que ela se encontra. No concurso que eu passei aqui, né, eu passei com, não tenho vergonha de dizer, eu já tinha uma carreira de... Eu saí do Exército faltando um mês para minha promoção a major, então eu vivi meu período de capitão todo, né, quase 10 anos no posto de capitão. Então eu saí com 30, eu tinha 36 anos na época, e entrou gente com auditor com 24. Por quê? Porque a pessoa estava acabando de acabar a faculdade de Direito, né? Já estava aqui 2 anos no máximo depois de terminar a faculdade, meteu um concurso direto. Por quê? A pessoa, olha só, e ainda tem um fator primordial, que é o seguinte, estava morando com os pais, né? Não tinha dinheiro, mas morava com os pais. Olha a vida boa. Morava com os pais, né? Tinha todo o tempo do mundo, porque não pagava nem conta, nem energia, colégio de criança, enfim, não tinha nada. Eu tinha que estudar. E aí a pessoa foi lá e fez. Teve a disciplina, né? Teve a consciência. Primeiro ele se conscientizou. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ali naquele ponto. É possível? O que eu preciso para isso? Eu preciso do conhecimento na minha área, do direito, da contabilidade, nessas matérias que são aqui. O cara foi buscar informação, principalmente atualmente, né? Hoje a gente precisa de muito mais informação do que antes, né? Como você falou bem no começo, os concursos mudam e a gente tem que estar atento, né? Quem é mentor tem que estar atento a essas mudanças para a gente poder orientar da melhor maneira possível. Então, sim, é possível, né? Desde que sempre ele tenha a orientação adequada para aquilo. Porque se ele pegar não adianta nada ele ter o melhor material do mundo, né?
e ele não souber usar e não saber para onde ele está indo, porque vai ser só um investimento em material. Outro dia eu recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp da minha mentoria, o colega dizendo assim, cara, eu estou totalmente perdido, eu comprei o curso do site X, da assinatura vitalícia, não sei de onde lá, mas o cara não sabe usar. Vai ficar com aquela assinatura por um ano com o material todo investido. Mais vale a orientação de como ele estudar do que ele ter uma segurança de material. Mas o aluno, às vezes, não entende isso. O fato é que, sim, dá para ele hoje, se ele tiver mesmo pouca idade, ele não precisaria, né? Ainda que seja salutar ele fazer uma escadinha, né? Tem uma escada. Não, é mais fácil eu entrar por aqui primeiro. Beleza. Mas depende muito da ousadia dele, da ousadia do ambiente, de quem está incentivando, do mindset que ele está tendo ali no momento, dos objetivos de vida que ele tem. É perfeitamente viável ele já chegar no trampolinzão e para um cargo de auditor, por exemplo. Tranquilamente. Bizu anotado. Combatente, se você está vendo essa live e não pegou isso aí, cara, é muito importante, que isso pode mudar a sua vida de verdade, pode mudar a sua vida de fato. Essas sacadas, né, a experiência de quem já passou, ela tem um valor muito grande. Se você tivesse noção, cara, disso, meu irmão, a tua vida pode mudar com essa experiência, porque você não vai investir os longos e preciosos anos da sua juventude jogados às vezes aí no lixo, entre aspas, né? Porque você está estudando mal. E, gente, vocês conhecem a minha história, eu já falei muito isso aqui. Comecei estudando muito errado. Certamente, o Léo não chegou à aprovação assim do nada. A gente estudou errado também. E tanto estudar errado, a gente aprende o certo. E a gente aprende o certo, né? Aprende a ser o cadete do 4º ano, né? O que ele estuda cai na prova, depois de muito tempo, depois de muito bater na trave, depois de muito dar errado, e aí então você começa a ter essa malandragem, ter essa sagacidade, isso faz toda a diferença. Parece que quando você pega a prova é para você. O concurso, você já sabe que você vai passar antes do resultado sair, porque você entendeu todo o processo, e todo o processo faz sentido. Hoje, né, através dessas mentorias que a gente faz, a gente consegue definir o aluno que vai passar e o que não vai passar antes da prova. Porque a gente sabe como ele está estudando, o que ele está fazendo e como é que vai ser o resultado dele. Não tem milagre, tá? Tem gente que, às vezes, quer o nosso bizu, né? Ele acha que a gente vai fazer um milagre. Não, vem para o nosso curso, vem para a nossa mentoria que a gente vai fazer um milagre. Ei, não tem milagre, não existe, né? Mas você vai me dar um método secreto. Não, a gente vai facilitar a sua vida. Eu prego aqui, Léo, que o cara com 2 horas de estudo diário, ele passa no concurso. Mas não são 2 horas de qualquer jeito, né, combatente? É 2 horas de um material planejado, um material acertado, estudando direitinho, para você que trabalha, para você que rala, você que conhece a prova. Você precisa disso. Se você tiver mais tempo, ótimo. E vê se faz sentido para você, Léo. Tem muita galera aqui, tem muita gente que eu escuto aqui a seguinte ideia, né? Às vezes o cara tem muito tempo. Ele não tá trabalhando, às vezes tá de férias. E aí, quando ele tem muito tempo para estudar, sabe o que ele faz? Não estuda. Porque ele não sabe, né? Ele não sabe o que fazer. Porque caraca, muito tempo, o dia inteiro para estudar, e agora o que eu faço? E talvez, né? Eu me incluo nisso, nós que estamos trabalhando, estudando, correndo atrás, dando gás para passar no concurso, a gente valoriza mais o tempo e faz aquele tempo render. A gente faz aquele tempo dar valor de fato. Cara, esse tempo tem que passar porque eu não quero chegar em casa e falar para minha família que eu não passei na prova, que eu reprovei, que aquilo não é para mim. Eu não quero dizer para os meus amigos que aquele dia que eu não fui na festa, eu fui bobo, fui um otário, que era para na festa que eu não passei na prova. Então, assim, essa parada que eu acho que tem que entrar na cabeça da galera. E, o cara tem o dia inteiro. Aí ele me fala, tava o dia inteiro estudando, eu não sei o que eu fazer o dia inteiro. Quantas vezes nós queremos as 24 horas disponíveis, né? Muito mal temos, às vezes, um domingão desse para a gente organizar e botar tudo em prática. Então, a diferença, né, de fato, é você saber se planejar, você saber organizar
o seu trabalho, saber organizar o que você vai estudar. O Léo já deu o bisu aí do material, cara. O material certo faz toda a diferença. Não adianta ficar estudando tudão, Não. que não vai chegar nunca. Nunca você vai chegar na prova, assim, eu sei tudo a prova. Nunca. Esquece isso, beleza? Agora, você tem que chegar lá com uma postura, cara, eu vou acertar essa parada aqui. Por mais que você não tenha conhecimento total, você tem que olhar como o professor olha, né? Com essa sagacidade de mentor, de professor mesmo, e, cara, acertar a maioria. Que o concurso é quem acerta mais. Independente de você saber ou não saber, de você esquecer o conteúdo depois da prova, porque a gente tem muito isso, né? O brasileiro não foi treinado para aprender, foi treinado para fazer prova. Depois da prova, combatente. É outro papo, mas foca nessas paradas. Irmão, uma outra pergunta aqui que chega muito é a questão da sua indicação para alcançar esse ponto de corte, né? Sobre técnicas de memorização, sobre leitura dinâmica, sobre algum tipo de bizu de revisão específico. Ontem mesmo eu estava falando aqui, estava dando os bizus dos mapas mentais. Você faz uso disso? Fez uso na parte de direito? Como é que você aconselha a galera a trabalhar nessa área? Cara, eu fiz uso e hoje, dentro do método, tem um curso, é um mini curso, né? Inclusive do curso de mapa mental, justamente porque ele funciona, né? Isso já é cientificamente comprovado que o aprendizado ele se dá mais pela questão emocional do que cognitiva. E não é o emocional do sentimento, não é bem isso. A questão é que quando você exagera em algo ou tem quebra um padrão, né, você consegue fixar mais. Quem é que faz isso? É o mapa mental. Você não só tem que fazer mapa mental, como tem que saber fazer o mapa mental. E eu fazia muito uso disso, principalmente com os assuntos que eu errava mais. Né? Por exemplo, vou citar um aqui a nível de concurso público, que é o artigo 21 da Constituição. Ele trata lá da competência privativa da União, competência privativa e competência concorrente. As bancas gostam de brincar com isso. Só que no competência privativa, você tem 20 e porrada incisos, né? Aí, cara, eu vou decorar tudo isso. Na realidade, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer mnemônicos, você tem que separar por grupos, separar por terminação, né? Separar por algum tipo de coisa, ou fazer mapas mentais. Então, você tem que ir associando essas técnicas de memorização para driblar o cérebro, né? Cara, tudo meu era frases, né? A maioria das minhas coisas, técnicas de memorização, era mnemônico. Tudo é mnemônico. Quais são as despesas correntes, as receitas correntes previstas na Lei 4.320? Poxa, falava tudo através de frases, porque é igual tabela periódica, né? É o que a gente tem que trazer aqui do ensino médio, talvez, é aquela parada de você decorar através de frases. Isso é um mnemônico, isso é uma das maneiras e uma das mais simples atualmente, né? Mas o fato é que o mapa mental, uma vez que às vezes... Eu não sei se o concurso do bombeiro também cobra discursiva, prova de redação. Eu não sei se ela cobra prova de redação, mas eu fazia muito mapa mental e os flashcards para prova de redação também. Porque eu tinha que ter uma gama de informações para poder colocar no papel, para poder escrever, né? Ter uma sequência lógica, saber argumentar, né? Saber fundamentar o que está vindo ali na prova. Então, o que é que eu faço hoje, dentro do método APC, o que é que eu sugiro para os alunos? Ele tem que estar acompanhado sempre da questão da banca, né? Isso aí é o primeiro passo crucial, ele tem que estar sempre acompanhado da questão da banca. Por quê? Ele vai dizer assim, ó, como é que a banca está cobrando esse assunto aqui? Ela pegou aqui o direito constitucional no artigo da segurança pública e ela está cobrando assim. Beleza, ela está cobrando assim, agora eu vou para o meu texto teórico e eu vou ser seletivo no que eu vou fazer minhas marcações, porque eu já sei como é que a banca está cobrando. O ruim é quando eu vou lá primeiro para a teoria, que o aluno não sabe se ele está marcando certo ou errado. Ele não sabe se está marcando o mais importante. Como é que eu sei que eu estou marcando o mais importante? Você está marcando o mais importante a partir do momento que você sabe como é que a banca está cobrando o conteúdo. Aí você faz aquelas marcações e deixa guardado. E aí você tem que fazer as revisões de leitura, as revisões dos itens que são corretos da banca,
você tem que ter um caderno de erros, né, das questões que você errou. Se você errou uma questão, você tem que voltar nela. Por quê? Porque tem uma lacuna de aprendizado naquela teoria, não é verdade? Então, se tiver uma lacuna de teoria naquele assunto X, né, que você está vendo ali, você tem que rever aquilo ali, aquele determinado assunto, aquela determinada questão. Tá certo? E aí, o que é que eu vejo com isso? Eu vejo que o uso dessas técnicas em conjunto, né? Você tem que fazer um empilhamento de técnica. Uma coisa, Murilo, que o aluno às vezes tem muita dúvida é o seguinte: que horas eu faço a revisão? É de quanto em quantos dias? Quando é que eu faço o mapa mental? A hora que você bem entender. Lógico que a gente dá um direcionamento. Quais são as situações em que você precisa utilizar a técnica. E não o espaçamento de tempo que você precisa usar a técnica. Isso não existe. Você tem que estar usando técnica o tempo todo. Se me disser hoje que escrever com uma angulação, 1 grau a mais ou a menos na caneta vai me garantir 1 ponto a mais, eu faço. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que acreditar no que estão dizendo que é técnica. E testar, né? Tenho que testar. Então, ó, mapa mental, cara, isso aí é fundamental. Eu tenho aqui um livro, tá aqui na minha estante aqui, ó. Tenho aqui um livro de mapa mental que eu sempre estou consultando ele, né? Sempre estou consultando ele. E digo mais, o mapa mental foi tão eficiente para mim no concurso público que hoje eu uso, inclusive, para o trabalho, né? Tipo, vai fazer apresentações no trabalho de relatórios e tal, e às vezes você quer dar um impacto um pouco maior, né? De não ficar lendo ali alguma coisa e tal. Cara, eu faço um mapa mental numa folha A4, no sentido paisagem, né? Faço ali meu mapa mental e dou várias lidas, né? Vou fazendo várias lidas ali até eu me dar a aula, né? Eu me dou aquela aula do mapa mental. Eu conto para mim toda a história do mapa mental. Aí eu sei que eu estou dominando ou não, né? Até nesse momento. Então, mapa mental, mnemônico, revisões são técnicas fundamentais e necessárias para você conduzir seu estudo e garantir a aprovação. Combatente, tá aí o bizu, hein? Tá aí o ouro. Mapa mental. Mapa Poucas mental. pessoas sabem fazer bem, sabem usar de forma correta. E, cara, se você souber usar bem essa ferramenta, você tem muito a ganhar nos seus estudos. Porque a questão da memória, eu sempre falo isso, ela é muito importante. Tem gente que acha que tem uma péssima memória, tem uma memória ruim. Isso não existe. Simplesmente você não está usando as técnicas corretas para o aprendizado e para a retenção da memória de longo prazo. E isso é um diferencial. Somente 2% dos estudantes em faculdades, né, grandes graduações, sabem usar isso. E por isso que você estuda e esquece. Porque você não revisa, você não retém e você não guarda recordações fortes, potentes daquele tipo de material. E mapa mental, ele é uma maneira incrível de você marcar, de você fazer isso acontecer, de você ter isso em mente. E, inclusive, na sexta-feira, Léo, a gente fez uma live aqui com o meu brother André, André Roberto. Ele foi aprovado para PF, hoje é Policial Federal, e Massa. ele estava mostrando aqui os cards dele, os mapas mentais dele, ele trouxe, e ele falou assim, cara, isso aqui ninguém entende, são coisas que só eu entendo, porque eu só anoto o que eu erro, eu anoto o que eu preciso entender, o que faz sentido na minha cabeça. E essa parada é um negócio que é um ouro, né? É muito incrível, é valioso demais você pegar aquilo ali. E, cara, qualquer outro concurso que ele for fazer depois, e ele é um garoto de 20 e poucos anos que já é policial federal, né? Qualquer outro concurso depois que ele quiser fazer, ele pode pegar aquele bizu ali que está atualizado, continuar estudando, continuar papirando e já ele vai conseguir alcançar a aprovação dele. Porque essa técnica, cara, assim, faz toda a diferença. Meu amigo, você que é nosso seguidor, você que é nosso mentorado e não está usando o mapa mental, você está deixando dinheiro na mesa, né? Você está vacilando. Você está indo embora e está deixando lá muita coisa que você poderia estar melhorando e se aproximando da sua aprovação, né? Porque a aprovação é um estado de espírito.
Às vezes você está longe daquele estado de espírito de aprovação. Às vezes tu está longe do perfil, né? Da banca do cara que sumiu. Eu vou fazer a prova passar. E quanto mais você estuda, mais você está próximo, você está organizado, você vai entrando naquele espírito e você vai de fato e passa no concurso, né, irmão? Eu acho que faz toda a diferença a gente falar sobre isso, porque o cara que estuda sem técnica e o cara que estuda com técnica é uma briga desleal. O cara não consegue, cara, bater de frente, não dá. E todas as pessoas que passam, tá, em concursos concorridos, todas elas têm metodologia, todas elas têm, de fato, um mentor, todas elas têm pessoas que elas depositam o tempo delas em seguir aqueles ensinamentos e aprender o que é necessário. Porque se você quiser fazer um retalho de conchas de bizus sozinho, pode até passar, mas demora muito. E aí eu sempre pergunto para o aluno, vai arriscar? Vai arriscar? Vai ficar aí esperando, quem sabe, passar na prova? Ou vai investir os anos que a gente já investiu, o dinheiro que a gente já gastou, vai gastar o dinheiro que a gente já gastou com o curso, e o tempo que a gente já perdeu aprendendo isso? Cara, de fato, se você for inteligente e pegar um pouquinho do que a gente está falando aqui, já faz a diferença na sua vida a partir de hoje, a partir de agora, beleza? Você que não sabe, quer ver um detalhe simples? Você que não sabe o que você vai estudar nessa semana. Você não está ligado o que você, quando que você vai terminar o seu ciclo de estudos, quando que você vai gerar matérias e retornar para aquele conteúdo. Você que não tem um caderno, tá, de anotar os seus erros, não tem um caderno de revisão. Cara, tá errado. Errado. Corrige o GPS e depois volta. Que aí faz mais sentido e tenho certeza que vai dar resultado. Né? É assim também com seus alunos aí ou é só comigo isso? Não, cara, só muda o endereço, pode ter certeza, só muda o endereço, né? Só muda o endereço. É aquela coisa, né, cara? A gente que lida com o militarismo, a gente dá para fazer até outra analogia aqui, que é a questão do tiro, né? O tiro você tem que ter a posição do atirador, alça, massa de mira e alvo. Mas uma diferença pequena aqui na base, né, de 1 milímetro aqui, pode representar 1 metro, meio metro lá no alvo, né, dependendo da distância. Então, essa base errada é o que eu vejo mais os alunos cometerem, né? É o erro na base. Então, ele não sabe, ele não tem a previsão ainda do que ele vai estudar amanhã, de quantas horas é a meta dele girar o ciclo, né? Qual é a previsão, qual é a meta dele de esgotar os 50% dos assuntos que mais caem naquele concurso, né? Porque uma vez que ele estudou 50% do que mais cai, na realidade ele não está estudando só metade da matéria, ele está estudando 80% da matéria, né? 80%, 90% da matéria ele está estudando ali. Então, essa previsibilidade, planejamento, que não é um planejamento simplório, não. Né? Não é rabiscar nada aqui, não. É fazer um negócio profissional mesmo. Né? Concurso hoje, concurso de todos os níveis, né? Virou uma guerra, né? Uma competição ferrenha. Então, você tem que ser profissional nisso. E a maioria dos meus alunos, quando entram na turma, são desse jeito. Né? Eles pecam ali pelo simples fato de não se debruçar para poder fazer um planejamento, para ter previsibilidade de girar o ciclo, de saber quanto tempo ele tem durante a semana, durante o mês, durante a quinzena, para ele poder fazer tudo isso, resolução de questões, revisões, enfim. Não tem previsão, não tem planejamento. Né? Falta isso muito nos alunos. E aí é o seguinte, eu também, você faz live praticamente quase todo dia, eu também faço live quase todo dia, e eu falo de temas assim, eu passo por todas as fases, desde o momento que ele decide estudar para concurso, até o momento que ele senta na cadeira do colégio lá para fazer a prova. E tem gente que não acredita ainda. Né? Tem gente que paga para ver. Né? É só acreditar. A única coisa, se eu tivesse que dizer assim, ó, acredita na gente aqui, do que a gente está falando, porque a gente já errou muito, e sabe o que é que não dá certo, e sabe o que é que dá certo para que você chegue mais rápido no seu objetivo. Major, é isso mesmo, Major. É isso mesmo. Exatamente isso aí. Cara, se você errar o seu azimuth, é porque você quer.
porque o papo tá dado, beleza? A gente está falando aqui. E outra coisa que eu queria lembrar aqui, eu anotei porque eu queria falar essa frase. Combatente, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, beleza? Então, você que está pensando em passar um concursinho ali, mano, foca no concursão, foca no seu objetivo, foca no seu sonho. Não tenha medo, cai para dentro. Enquanto você ficar na defensiva, tu só vai apanhar. Quando você a partir para o ataque, as coisas na sua vida vão mudar. Você vai conseguir visualizar coisas incríveis, né? Que você, porra, de fato, vai gostar muito, vai ter interesse em continuar vivendo aquilo. Verdade. Léo, chegou uma pergunta aqui inusitada. Você pode contar para a galera, né, alguma coisa, né, que foi muito prazerosa para você, alguns dos sonhos que você conseguiu realizar através dos seus estudos para concurso? Que talvez, caraca, se eu não tivesse estudado para concurso, se eu não tivesse passado na prova, eu não teria conseguido fazer isso, eu não teria conseguido isso, né? Porque a galera também se motiva muito com isso, né? O passo para que você consiga depois também realizar outros sonhos. Você pode contar para a galera aí qual foi um sonho legal que você conseguiu realizar porque você estudou e que o concurso te deu isso? Cara, eu tenho sim, tem uma aqui muito interessante, né? E assim, vai muito da essência da pessoa. Não é o sonho realizado, e tem o sonho realizado efêmero, né? Aquele que você conquista e passa, e tem o sonho que você conquista e ele é perene pela sua vida toda. Então, o sonho que eu conquistei, né, o maior de todos, cara, é o tempo de qualidade que eu tenho hoje com minha família, com esposa e com minhas filhas. Né? Por quê? Vou explicar por quê. Esse foi o sonho realizado. Eu era militar do Exército, eu juro para você, não quero que ninguém chore com isso, não. Eu trabalhava, cara, 10 horas por dia, cheguei a trabalhar 13 horas por dia. Né? E não estou falando isso porque a gente que é militar sabe que é um sacerdócio, né? Como todo mundo fala e tal, mas eu me desgastava demais. E o que eu pedi era assim, ó, cara, eu quero tempo para mim, para eu poder dar aula, né? Para eu poder ensinar as pessoas. E essa ficha caiu para mim quando eu fui instrutor lá da SpaceX, né? Eu fui instrutor da SpaceX em 2005, 6 e 7, 3 anos seguidos. Em 2008 fui morar no Rio. Mas nessa época eu disse assim, cara, eu quero ensinar. Né? Caiu a ficha para mim que o meu propósito era ensinar. Dentro do Exército, eu não podia ensinar. Eu não tinha nem como ensinar para as pessoas. Né? Porque eu tinha aquela minha atividade dentro do Exército, não tinha nem era, eu nem tinha feito o caminho todo ainda, não tinha sido aprovado, não dava para fazer. Agora, o sonho mesmo, o perene, foi justamente esse, é ter o tempo necessário. Eu trabalho hoje 30 horas por semana, né? Pandemia, inclusive, a gente está de home office, trabalhou até um pouco mais do que o normal, no meu caso, mas eu vou ser sincero, chego no trabalho 7, 7 e meia da manhã, quando dá 2 horas, eu tô batendo de volta, né? Tô voltando para casa. E tem um outro sonho. Esse eu acho até mais simples, mas foi uma realização também. Que foi o quê? Eu levar minha filha para Disney, pô. E eu ir para Disney também. Né? Parece bobagem, é besteira e tal. Pode até ser, mas para mim foi uma realização de um sonho. Né? Quem diria que eu pudesse viajar para os Estados Unidos, ter condições de poder fazer uma viagem dessa, né? Ter tempo para isso, poder juntar um dinheiro, um pouquinho mais do que eu ganhava um pouco mais do que eu ganhava dentro do Exército, para poder fazer uma viagem dessa e poder ainda fazer, né? Durante muito tempo, né? Daqui para frente, se tudo permitir, a situação permitir. Então, eu acho que assim, ó, existe o sonho efêmero que você realiza e passa. Esse de fazer uma viagem para Disney para levar minha filha, eu acho que foi um. Agora tem o sonho que ele bateu e ficou, que foi o seguinte: eu quero ter tempo de qualidade e quantidade com a minha família, que é o que eu vivo hoje, graças a Deus. É isso aí. O pessoal até fala, né? Fala assim, cara, tu tá mais novo. Eu não sei, eu tô meio acabado aqui, né? Com minha cara de ralo, mas o pessoal fala até que eu tô mais novo hoje, porque saiu aquela carga de trabalho, né? Que tinha durante o dia ali e tal. É bem por aí. Irmão, obrigado por compartilhar isso com a gente, porque, de fato,
é o combustível que às vezes alguém que está vendo essa live aqui ou vai ver depois vai se sentir assim, cara, é isso que eu quero, né? Eu quero essa qualidade de vida, eu quero poder realizar esse sonho, né, de levar a minha família para Disney. E realmente são coisas incríveis, né, que você pode proporcionar. Então, talvez se você não começasse a estudar, né, você se lembrar lá atrás, seus amigos, as pessoas que cresceram com você onde eles estão e que optaram por outra vida onde eles estão, né? O que eles fizeram. Sim, sim. Cara, total diferença, irmão. Total diferença. Já tá chegando no final, beleza? Já até passamos de 1 hora já, o papo tá muito bom. Daqui a pouco já tem que marcar outra, porque a galera tá aqui Vamos lá. Comentar, tá achando bacana, tá curtindo, né? APC na veia, APC na veia. Eu queria, Léo, te pedir aí para um fechamento para essa galera. Qual é a ideia que você daria para o cara que tá agora aí no papiro firme, o cara que acabou de fazer uma prova, até tomou porrada, ele viu que não está ainda no momento dele, está tendo que melhorar algumas coisas e estudar, mas que ele vai conseguir passar no concurso. Quais são as suas últimas dicas para ele dormir com isso na cabeça e, de fato, amanhã cair para dentro dos livros e alcançar a aprovação? Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria, sem falar nas técnicas, né, cognitivas e tal, confia. Cara, confia. Tu tem que chegar na prova, tem que curtir o processo do estudo, né, da melhor maneira possível, para quando chegar na hora da prova, você ter a certeza que você fez sua parte, né? Chega na hora da prova e diz assim, entrega na mão de Deus e diz assim, olha, eu fiz minha parte, eu estou consciente disso, que eu dei o meu melhor de mim durante a minha preparação, segui os melhores mentores, estudei com as técnicas adequadas, sempre querendo crescer dia a dia, né? Aquele tal do 1% ao dia. Fiz tudo isso. Se eu fiz isso, eu estou tranquilo, entrego nas mãos de Deus, confio em mim, né? É a tal da arrogância positiva. Você tem que bater no peito, respeitando a banca, respeita a prova, respeita a banca, mas bate no seu peito e diz assim, cara, eu posso. Alguém já fez isso nas mesmas condições que eu? Já, então eu também posso. Respeitando a prova, logicamente, né? Não é a arrogância pela própria arrogância, não é isso. Então, primeira coisa, confiança em si mesmo. E a outra coisa que eu vejo muito aluno errar é o mindset. O mindset do seguinte, a mentalidade é o seguinte, eu tenho que fixar conteúdo, eu tenho que fazer mais revisão, eu tenho que fazer mais questão. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é você atingir um percentual de acerto que te garanta a vaga. Para isso, você tem que fazer isso aqui, ó, sentadinho nessa cadeira e nessa mesinha aqui, com a bundinha na cadeira, e utilizar das melhores técnicas possíveis para que você, no final, aumente o percentual de acerto. Não quero saber se eu sei do assunto, né? Eu não preciso ser um orador do assunto em si. Eu tenho que acertar a questão. Tudo bem. Para acertar a questão, eu tenho que ter conhecimento. Tem, mas não é só conhecimento. Tem técnicas que vão fazer você acertar 2, 3 questões, 4, 5 questões a mais no concurso, que é esse diferencial que vai fazer você passar no concurso. É o diferencial do Chivunk, né? De quem vai chegar na frente. Tem um monte de gente estudando igual e que merece estar lá. Mas quem que vai chegar na frente? Quem se utilizar dos mínimos detalhes para chegar lá na frente. Então, meta, aumentar sempre, sempre, sempre o percentual de acerto. Não é aprender, não é fazer mais revisão. Isso é meio. Beleza, ok. Mas o fim último é você atingir o que você tem que atingir para poder passar. Confiança, mentalidade de acertar a questão, no percentual de acerto, e, acima de tudo, persistência. Cansado todo mundo tá. Vai para uma marcha de 32 km, tá todo mundo na merda, tá todo mundo na Mike, mas vai resistir aquele cara que sabe que tem um final, né? Que ele tem a mentalidade de saber esperar, de resistir e de persistir diante das dificuldades, e ele vai chegar lá no final dele. Ele sabe que tem uma rota, tem um ponto final dele fincar a bandeira dele lá na aprovação. Acredito que vai dar certo. Essa é a minha dica final aí para todo mundo que quer chegar lá e que vai chegar lá, porque aluno desse cara aí, aluno aí do Murilo, do Super Concurso, pode ter certeza que vai chegar lá. Galerinha, essa aqui
foi a live que, se você anotar, se você espremer aqui esse caldo, com certeza vai mudar a sua vida. Acredita, como o Léo já falou, acredita no que a gente falou aqui. Porque a gente está dando isso aqui de graça para você. Esse conteúdo aqui, ó, é para mudar a sua vida e alavancar realmente aí os seus resultados. Eu vou pedir para você que está vendo a gente em qualquer uma das redes sociais, Facebook, YouTube, no Instagram, seguir também, beleza? O Léo lá, @leo.chavesoficial, porque ele também coloca várias dicas, várias sacadas sobre as técnicas que fazem a diferença. Eu acredito no que a gente está falando, eu acredito no APC, eu acredito no objetivo que deve ser alcançado, né? E para isso você precisa de ferramenta. Não tem como você consertar alguma coisa sem ferramenta. Se você precisa consertar, se você precisa chegar a algum lugar, cara, tem que ter ferramenta adequada. Se você está tentando com a chave de fenda e a Phillips, cara, tá errado. Troca a ferramenta. Coloca a ferramenta certa que você vai fazer com mais prazer, você vai fazer melhor e o resultado também será melhor. Beleza? Galerinha, muito obrigado. Léo, obrigado por compartilhar essa experiência com a galera e compartilhar esses bizus. Tamo junto aí. Até a próxima, meu irmão. Valeu! Valeu, cara. Um abraço. Valeu, um abraço.